Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. Peter Ares Minas. Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso gratuito de Direito do Consumidor. Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos aqui de volta. Peço perdão a vocês, é porque aconteceu muita coisa no pessoal, no profissional, e emendou estresse, aí emendou feriado, enfim. Eu sei que esse canal aqui tá meio abandonado, era para eu ter voltado bem antes, mas agora que estou para dar continuidade ao nosso curso gratuito de Direito do Consumidor e hoje, deixa eu subir aqui, vamos começar a tratar da seção das cláusulas abusivas e hoje nós vamos focar especificamente no artigo 51, tá? Que vão trazer para nós quais são essas cláusulas que são consideradas abusivas no direito do consumidor, tá? Esta seção, se eu não me engano, vai até o artigo 54, mas como o artigo 51 é muito grande, então hoje nós vamos ver só o artigo 51, tá? Então, por favor, presta atenção, porque esse vídeo vai ficar longo, e eu sei que vocês não gostam muito de aulas longas, mas é uma aula importantíssima para o direito do consumidor, então preciso que você preste bastante atenção, tá? E aí, bom, vou deixar o jabá para o final, né? Porque eu já falei bastante. Então, sem enrolação, vamos para o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que vai dizer: são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que... E a partir daí, o artigo 51 vai trazer uma série de incisos que vão dizer para nós quais cláusulas são consideradas abusivas. Então, vamos lá. 1. Que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos ou serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Então vamos separar esse inciso 1 em duas partes. A primeira parte trata da pessoa física, eu, você, e a segunda parte trata da pessoa jurídica. Porque sim, pessoa jurídica também pode ser consumidor. Porque vamos voltar para nossas primeiras aulas, o que é um consumidor? Para o Código de Defesa do Consumidor, para o nosso direito, consumidor é aquele que é considerado o destinatário final do produto ou serviço. Ou seja, é aquele que coloca o produto ou serviço fora da circulação do mercado, tá? Então ele não compra para revender, ele compra para usufruir, para usar, tá? E aí vamos lá. Qualquer cláusula que diminua, que mitigue a responsabilidade do fornecedor, que dirá as cláusulas que excluem a responsabilidade do fornecedor, por vícios de qualquer natureza, ou seja, se der algum defeito, o fornecedor chegar, eu não me responsabilizo, falar eu não me responsabilizo, essa cláusula é nula, tá? Também toda cláusula que implique renúncia ou disposição, ou seja, abrir mão de direitos, no caso do consumidor, pessoa jurídica, pessoa física, perdão. E no caso das pessoas jurídicas, essa indenização, no caso da pessoa jurídica, ela pode ser mitigada, ela pode ser limitada sim, tá? Mas aí tem que haver uma situação justificável para isso, porque para a pessoa física você tem a presunção, tá, de hipossuficiência. Para a pessoa jurídica, nem sempre, tá? Hipossuficiência técnica aqui no caso, né? Porque a gente está falando de defeito. Inciso 2. Cláusulas que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso de quantia já paga
nos casos previstos neste código. Isso aqui acontece muito. Quantas lojas eu vejo que colocam itens em promoção e colocam embaixo, sem direito à troca? Gente, isso tá errado, tá? Não há nada na lei que respalde isso. Então, se não há nada na lei que respalde isso, isso está errado. Isso prejudica o consumidor. Então, essa cláusula não existe, tá? E se bater o pé, você pode acionar o PROCON ou mesmo o judiciário, poder judiciário. Vamos lá, continuando. Inciso 3. Cláusulas que transfiram responsabilidades a terceiros. Sabe o famoso, a culpa não é minha, a culpa é do fulano, né? Se for um caso vendedor de loja, não, mas não foi eu que fiz, não foi eu que fabriquei, a culpa é do fabricante. Nós já vimos exaustivamente aqui em aulas anteriores que a responsabilidade, por vezes, ela é solidária, tá? Ora ela será solidária, ora ela será subsidiária, mas aí você vai ter que rever as aulas anteriores, tá? Eu tô meio que correndo aqui porque realmente o artigo 51 é muito grande e eu quero explicar de uma forma bem mastigada possível. Inciso 4. Vamos subir um pouquinho aqui. Cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Isso aqui eu não preciso nem explicar muito, né? Já é autoexplicativo. O inciso 5 foi vetado. Vamos subir um pouquinho. Inciso 6, ali em cima na tela. Que estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, que é o coração, né, de toda a legislação consumerista. Claro, né? Não, o coração é a Constituição, porque a própria Constituição Federal estabelece a criação do Código do Consumidor. Mas, assim, a legislação mais conhecida é o CDC, tá? Aí do CDC vem as outras, tá? Mas nem o CDC, nem nenhuma legislação relacionada ao consumidor vai fazer isso aqui, porque para o nosso direito, o consumidor é a parte mais vulnerável. É a parte mais hipossuficiente. Então, é a parte que vai tender a ser mais prejudicada. E o que é inversão do ônus da prova? É justamente uma proteção ao consumidor em caso de um processo judicial. Presume-se que a outra parte, o fornecedor, tem mais condições de provar os fatos alegados do que o próprio consumidor, principalmente em assuntos de ordem técnica, tá? Então, qualquer cláusula que estabeleça o ônus da prova em prejuízo para o consumidor será nula de pleno direito, tá? 7. Que determine a utilização compulsória de arbitragem. A arbitragem, ela é facultativa. Ela não pode ser imposta, tá, ao consumidor. O consumidor tem que querer, tem que aceitar, porque a arbitragem, via de regra, é um caminho mais curto, mais fácil, menos oneroso do que o poder judiciário. Mas se o consumidor não quiser a arbitragem, quiser o processo judicial, ele tem todo o direito de querer, tá? 8. Cláusulas que impõem o representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Tá? Em regra, se foi você que você for o contratado para enviar algum produto, oferecer um determinado serviço, em regra, essa pessoa está vinculada, tá? Ela não pode se fazer substituir por outro, tá? Essa é a regra. 9. Cláusulas que deixem ao fornecedor, ou seja, a parte mais forte, teoricamente, a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Aí é pilantragem, né? Vamos ser sinceros aqui. Aí já é sacanagem. Pô, o fornecedor já é a parte considerada mais forte.
Já pensou se o fornecedor quiser falar, a partir de agora não vou fazer isso, não vou mais fornecer meu serviço para você, não vou mais te enviar nada, mas ó, a sua parte comigo você tem que cumprir, tá? Ah, malandrinho, pô, não, 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 não. A parte mais vulnerável é o consumidor. A parte que será mais protegida é o consumidor, sempre, tá? Não o fornecedor. 10. Cláusulas que permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Né? É você vender um produto por R$ 100 e aí, de última hora, você falar, não, agora é 150. Baseado em quê? Na sua própria vontade? Não, aí não. O consumidor tem que ser previamente avisado se o valor aumentar, tá? E aí o consumidor vai ter a escolha de manter ou não. 11. Cláusulas que autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja concedido ao consumidor. A lei está dizendo isso aqui, o fornecedor, você quer cancelar o contrato unilateralmente? Ok. Mas o consumidor tem direito? Ah, não tem não. Ah, então se não tem direito igual você tem, então sinto muito. Cláusula nula de pleno direito. Para você ter esse direito, o consumidor também tem que ter, tá? 12. Outra cláusula nula. Cláusulas que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido ao fornecedor. Então, de novo, o consumidor, ele pode ser obrigado a ressarcir os custos da cobrança da obrigação, né? Ele pode. Pode. Desde que o fornecedor também tenha o mesmo direito de obrigar a ressarcir. De ser obrigado, melhor dizendo, a ressarcir os danos, os custos, tá? O que deveria ser a regra, porque em regra o risco do empreendimento é do fornecedor, tá? Então o consumidor pode ser obrigado a ressarcir os custos? Pode, desde que o fornecedor também seja obrigado, tá? Inciso 13. Cláusulas que autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após a sua celebração. Também malandragem por parte do fornecedor, se isso pudesse ser feito, né? Aí o fornecedor poderia mudar o contrato a qualquer hora, quantas vezes ele quisesse. Então o CDC dá um freio. Não, após a celebração do contrato, não pode mais mudar cláusulas, tá? Tem que mudar antes e com a anuência do consumidor. 14. Calma que tá acabando, gente. Ó, de inciso vai até o 18, porque o 19 foi vetado. Parei no 13, agora vamos pro 14. Cláusulas que infringam ou possibilitem a violação de normas ambientais. Essa eu não preciso nem explicar, né? 15. Que estejam em desacordo com o sistema de proteção do consumidor. Essa aqui eu também nem preciso explicar, porque o CDC já está aí todo para proteger o consumidor. Então seriam cláusulas, além de nulas de pleno direito, seriam cláusulas ilegais. 16. Que possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. Então, para entender isso aqui, a gente tem que voltar para o direito civil, tá? O que são benfeitorias? Obras realizadas, serviços realizados, geralmente em imóveis, tá? Para, no caso, conservação, né? Que são as benfeitorias necessárias, manutenção, que são as benfeitorias úteis, e embelezamento, que são as voluptuárias, né? Daí vem o nome de volúpia. Volúpia, desejo, né? Então, no caso das benfeitorias necessárias, ou seja, aquelas que têm que ser feitas, senão o bem vai se perder,
deve haver indenização, tá? Tem que haver indenização. O que esse inciso 16 está dizendo? Que se uma determinada cláusula no contrato entre consumidor e fornecedor, essa cláusula possibilitar a renúncia ao direito de indenização por essas benfeitorias necessárias, ou seja, benfeitorias que tiveram que ser feitas, aí não pode, tá? A lei é clara, o Código Civil, o CDC é claro, o Código Civil também é claro. Benfeitorias necessárias devem ser indenizadas, tá? Até rimou, quase rimou. 17. Cláusulas que condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário. Isso está em consonância, né? Isso está de acordo, né? Fazendo relação direta ao inciso 7, né? Cláusulas que determinem a utilização compulsória de arbitragem. Aqui, ó, inciso 7. Vou até destacar aqui, ó. Opa. Ó. O inciso 7 está ligado... Deixa eu tirar aqui. Diretamente ligado ao inciso 17, tá? Por quê? Porque a arbitragem seria uma limitação ao Poder Judiciário. Embora seja uma opção mais viável, economicamente falando, e até por ser mais célere, é uma via que impede o acesso ao Poder Judiciário. E, como eu falei lá atrás, essa cláusula de arbitragem não pode ser imposta. Não pode ser imposta pelo fornecedor. Ela tem que ser proposta. É diferente. E o consumidor aceita ou não aceita. O inciso 17 confirma o inciso 7, dizendo que são nulas as cláusulas que limitem ou condicionem qualquer forma de acesso aos órgãos do Poder Judiciário, obedecendo aí o princípio constitucional do acesso à justiça. Se não me falha a memória, artigo 5º, inciso 35 da Constituição, dizendo que basicamente está dizendo que ninguém será impedido de... Vou até abrir aqui agora. Se houver uma lesão ou ameaça a direito, a pessoa não será proibida de ter acesso à justiça. Esse princípio também é chamado de inafastabilidade da jurisdição, tá? Mas basicamente, eu não lembro agora de cabeça o que diz o artigo 535, mas é basicamente por aí. A lei não excluirá da apreciação do judiciário, lesão ou ameaça a direito, alguma coisa assim, tá? Inciso 18. Também são nulas cláusulas que estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o estabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus métodos de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores. Esse inciso foi incluído pela lei do superendividamento, tá? O inciso 19 também foi, mas o inciso 19 foi vetado. Basicamente, o que o 18 está querendo dizer? Olha só. Vamos supor que um banco chegue para você e fale assim, olha, você está devendo, tal, nós temos um acordo aqui, beleza? Mas, ó, para a gente considerar isso daí vencido, tá? Você tem que pagar tantas parcelas. Né? Seria aí um prazo de carência, um prazo mínimo que ele tem que cumprir, que ele teria que cumprir para a dívida ser considerada quitada. E não é assim que a coisa funciona, tá? Então, o que a gente conclui a partir daqui? Que se você tem uma dívida, você faz um acordo, um parcelamento dessa dívida, e você já paga a primeira, e você paga a primeira parcela, na primeira parcela, você já deve ser considerado adimplente. Tá? Você deve ser considerado adimplente. É
Claro, se você não pagar as outras parcelas, aí você estará em inadimplência. Aí você poderá, sim, ser negativado novamente. Por exemplo, se você estava, pagou a primeira parcela, deixou de estar, mas se você deixar de pagar as próximas, você pode sim ser negativado novamente, tá? O que o Código Consumidor está estabelecendo é o seguinte: não há prazo mínimo, não há prazo de carência, tá? Para você ser considerado aí adimplente novamente. E rimou, tá? Basicamente isso. Acabou, gente? Não, nós temos os parágrafos, tá? Eu sei, eu falei no começo, a aula ia ser longa, tá? Parágrafo primeiro. Presume-se exagerada, dentre outros casos, a vantagem que 1. Ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence, principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Muito visto aí em caso de superendividamento, até mesmo recentemente aí no caso dos aposentados e pensionistas que estão sendo roubados, coitados. Sim, a palavra é essa, estão sendo roubados, tá? Inciso 2. Também é exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual, e se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, caso aí dos empréstimos, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Isso acontece muito, como eu falei, em caso de empréstimo, principalmente empréstimo consignado. Nós temos uma lei que diz que não pode ultrapassar 45% dos vencimentos. Aí, no caso, 35% tratando de empréstimo pessoal e 10% dos outros casos, tá? Cartão de crédito e outros pagamentos de outras naturezas, tá? Então, se for empréstimo pessoal, não pode passar de 30%, 35%. Eu falei 30 ou 35%? Hum, Nossa, preciso arrumar uma cadeira nova. Deixa eu ver aqui. Eu vou até consultar minha cola aqui para ver se eu não falei besteira. Espera um pouquinho, gente. É isso mesmo. É 35%. 35% para empréstimos convencionais, 5% para cartão de crédito e 5% para adicionais temporários, tá? Esse é o limite. Se você contrair um empréstimo, por exemplo, o máximo de limite que eles podem tirar aí dos seus vencimentos, daquilo que você ganha, é 35%, tá? Em alguns casos chega até mesmo a 30%, tá? Porque eu falo 35% porque eu tô falando aqui de militar, né? Mas acho que é para todo mundo. Mas vamos lá. Continuando. Parágrafo 2º. A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, tá? Exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. E aqui está falando tanto de consumidor quanto do fornecedor, tá? Então, a nulidade de uma cláusula, em regra, não vai invalidar o contrato inteiro. O contrato continuará sendo válido, em regra. Só aquela cláusula ali que não vai valer. Tem exceção? Tem. Quando, mesmo havendo esforços para que se mantenha o contrato, esses esforços restem infrutíferos. Porque aí vai decorrer de ônus excessivo, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Aí não tem jeito, aí vai ter que anular o contrato. Parágrafo 3º foi vetado. Parágrafo 4º.
é facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuize a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contraria o disposto neste artigo ou de qualquer forma que não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes. Então, qualquer consumidor tem direito de ir ao Ministério Público e requerer que o órgão tome as medidas cabíveis para tornar aquela cláusula nula, tá? Geralmente isso acontece em ações coletivas, tá? Quando um número indeterminado de consumidores é atingido pelo mesmo fato, tá? E é isso, gente. Eu sei que essa aula ficou grande, mas necessária, tá? Na próxima, nós vamos continuar a estudar os artigos relacionados às cláusulas abusivas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu sei que você deve estar cansado de ouvir esse chato do rolê aqui, mas eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você gostou, não tem problema, pode deixar o dislike. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você acha que pode melhorar, sugestão, crítica, dúvida, que a gente vai estar respondendo aqui, tá bom? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, a casa agradece. E se você já é inscrito, verifique se continua sendo inscrito, porque às vezes o YouTube pode te desinscrever e você não perceber. Rimei de novo. E tá inscrito? Ative o sininho das notificações, porque quando eu gravar vídeo novo, você vai ficar sabendo, tá bom? Abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo, bons estudos e até a próxima aula.